Então, pessoal, esse vídeo aqui é para provar, né? Mais uma vez que as equações funcionam e tudo mais. Então, é um vídeo de demonstração das equações, como aplicar, né? Certo? Então, vou criar aqui um telhado aqui qualquer, tá? Vou criar junto aqui com vocês aqui, para não ter risco. Ah, ele criou pronto, tá? Já fez pronto, né? Então, vamos criar esse telhado aqui juntos, né? Ok, vamos lá. Vou criar um pronto aqui, né? Vamos criar um pronto, não vamos criar um do zero, né? Então, sei lá, a casa vai ter 7 metros. Essa medida está em centímetro, eu vou colocar em metro aqui, né? Deixa eu ver se está gravando perfeitamente. Tá. Vou colocar isso aqui em metro. Beleza? Formação do modelo em metros. Perfeito. Então essa casa vai ter 7 metros de comprimento. Certo? Tá. 7, pessoal. Deixa eu ver aqui. 7 por quanto? 7 por 9,5. Aí 9,5. 7. Opa, acabei criando de forma errada aqui, né? Vamos lá. 7, 9,5, 7 e 9,5. Pessoal, as linhas verde e amarela são no plano, né? Então, ó, aqui, ó, verde e vermelho, né? Então, isso aqui forma um esquadro, pessoal, tá vendo ali, ó? Olha lá, ó. Certo? E se eu quiser subir um nível, um prumo, na verdade, eu faço o quê? Linha azul. Então, ó, olha como é que eu subi um prumo ali, certo? Então é isso. Programa bem intuitivo, né? Então, telhado de 4 águas, né, pessoal? Telhado com medidas iguais aqui eu vou fazer para essas equações aqui, certo? Só provar mais uma vez que elas funcionam. Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá, vou dar um zoom aqui melhor, né? Isso aí. Provar mais uma vez que elas funcionam, né? Que essas equações realmente funcionam. Então, pessoal, criamos aqui uma casa, né? Fictícia de... Na verdade, aqui 7 por 9,5. Então, eu vou escolher meu lado aqui. Vou fazer o telhado, né? Ó, 7 por 9,5, pessoal. Então, se é uma medida com um telhado com medidas iguais, eu vou ter que dividir o centro, tudo bonitinho aqui, certo? Esse lado vai ter 4,75 e esse lado vai ter 4,75, claro, para dar os 9,5, né? E aqui 3,5. Fazendo a matemática básica aí, pessoal, ó. 4,75 menos 3,5. Isso dá 1,25. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma cunheira aqui de 1,25, certo? De um lado e 1,25 do outro. Ou seja, 3 metros, não é isso? Deixa eu ver aqui. Isso não, 2,5. Uma cumieira de 2,5 metros. E aí o meu telhado vai ficar com 3,5 aqui e 3,5 aqui, certo? Beleza. Como é um lado de 3,5, eu vou colocar o ponto aí de 40%, tá? Ou 35%, tanto faz. Vou colocar 35%. Então, 0,35, que é 35%, multiplicado por 3,5, eu tenho um ponto de 1,2225. Vamos colocar esse ponto, não tem problema não. 1,22. Na verdade, eu vou colocar em um ponto exato, né? 1,20. Ou 1,20 m, certo? Para não ter problema aqui na hora da gente fazer a conta. Não tem, né? Para não ficar um número quebrado. Beleza? Então vamos lá. 1,20 m. Eu vou colocar 20 a menos por causa da peça que eu vou subir, né? Então, 1,10 m. Beleza? A peça vai lá para cima com 1,20 m. Olha aqui, ó. Quando eu for subir uma peça aqui de 20 centímetros, né, que seria a cunheira, ele vai para os 1,20 m. Perfeito? Claro, respeitando que
respeitando o quê? Contando, né, que eu não vou ter peça aqui embaixo aqui, né? Eu não vou colocar nenhuma peça aqui embaixo aqui, mas significa que já teria uma peça aqui, né? Eu não estou levando em conta isso. Então, ó, por isso eu coloquei 1,20 m daqui de cima, né? Para dar 1,20 m certinho. Então, seria o meu telhado 4 águas aí perfeitamente, né? Vou apagar esse aqui, ó, seria meu telhado 4 águas, tá aí. Uma cumieira aqui de 2,5 m. Eu vou subir 20 centímetros daqui no prumo. Então, ó, 20 centímetros aqui, 20 e 20 aqui também. Isso seria a peça, né? Uma peça de 20 centímetros. Aqui também vai ser uma peça de 20. Depois eu coloco ela para ficar uma peça maior. Então aqui seria o espigão, né? Aqui eu vou colocar 5 para lá. Vou fazer primeiro isso aqui. 20. Deixa eu apagar isso aqui. Vai dar certo. Então, vou subir os espigões aqui para depois a gente fazer os cálculos, né? 20 aqui também. Perfeito. Vamos lá, né? Vamos colocar uma espessura nessa peça de 10 centímetros. Então, 5 para um lado e, claro, 5 para o outro, né? 5 centímetros. Olha essas medidas aqui, viu, pessoal? Ó. 5 centímetros para um lado e 5 centímetros para o outro. E, obviamente, né, a mesma coisa eu faço do lado de cá, certo? Então, 20 centímetros de altura a peça. 20 aqui também. A mesma coisa que eu fiz de um lado eu faço no outro. Perfeito? Aqui, ó. 5 centímetros para um lado. E 5 centímetros para o outro. Perfeito? Aqui já temos os nossos espigões, né? Certo? E vou subir aqui, claro, uma peça de 20 centímetros aqui também, que seria a cunheira, né? Perfeito? Eu vou levar em conta que esses cabos vão ficar tudo aqui em cima, né? Ao redor, certo? Que seria 5 para cá também e vice-versa para o outro lado também, né? Certo? Mas para isso eu tinha que fazer antes, né? Mas enfim, vocês já entenderam a ideia, né? A ideia é subir as cumeiras aqui, fazer as contas certinho e verificar se a equação realmente funciona novamente, né? Para esse vídeo, pessoal, eu vou gravar logo o vídeo da tesoura, porque não é só assim, tá? A tesoura tem que estar no ângulo correto. Como assim? Eu não posso, pessoal, chegar aqui, ó. Por exemplo, o meu cabo vai entrar aqui, certo? Eu não posso simplesmente... O que vai acontecer aqui, ó? Eu não posso simplesmente... Aí eu quero colocar uma terça aqui, por exemplo. Aqui. Eu não posso simplesmente colocar essa tesoura aqui. Certo? Por que não? Porque eu não sei se vai estar no mesmo caimento desse outro telhado de cima, né? Certo? Eu não posso sair colocando essa tesoura em qualquer lugar aqui. Ou seja, essa peça não pode ir afastado em qualquer ponto, né? Tem que ser calculado, tá? E esse cálculo, pessoal, é de acordo o caimento do telhado. Então, como é que faz? Tem aqui também a equação da tesoura, né? Olha como é que é feito, tá? O recuo no ponta-leite. O que recuo no ponta-leite é esse? O recuo no ponta-leite é isso aqui, ó. Aqui vai ter um ponta-leite na tesoura, né? A gente vai descer um certo comprimento, beleza? Se é uma peça de 15, de 20 na terça, não tem problema. Isso vai ser referente, a gente vai usar aqui, ó. Então, ó, recuo no ponta-leite. Primeira coisa é fazer isso aqui, ó. Quanto que a gente vai descer, certo? Não é a mesma. Por exemplo, a peça é de 14, não é 14 que a gente tem que descer aqui. Por que não é 14? Porque quando essa peça inclina, ela cresce, cara. Certo? Como assim? Essa terça vai inclinar aqui, ó. Beleza? Ela vai ter uma certa inclinação. E isso faz a peça aumentar de tamanho. Certo? Faz o corte dela aumentar de tamanho. Entendeu? Então não vai ser mais 14. Se eu quiser colocar uma peça de 14, não vai ser 14. Vai ter que recuar um pouco a mais. Então vamos lá. Como é que é feita essa conta, né? Então, ó, o recuo no pontalete é o quê? É a altura do ponto. Certo? Em metro, tá aqui, né? Em metro, beleza?
raiz, né? Raiz do ponto ao quadrado, mais o lado da casa ao quadrado, vezes a peça que vai entrar na terça, a altura, né? Dividido pelo lado da casa. Então, olha só que equação bacana, né? Então, vamos lá, vamos calcular isso aí. Então, é uma divisão, certo? Entre o quê? Vamos ver aqui, novamente. Entre a raiz do ponto, o ponto é 1,20 m, certo? 1,20 m, ó. A gente vai ter que remedir novamente aqui. De cima e embaixo, tá dando quanto, ó? Olha, observa aqui, ó. Aqui agora, nesse letreiro chamado comprimento. Olha lá. Tá dando 1,30 m, na verdade, né? Então, vamos só frisar isso aí. Eu coloquei 1,10 m, subi 20. É verdade, eu coloquei 1,10 m, subi 20. Ficou 30, né? Então, essa peça tem 20. Coloquei 1,10 m de ponto. Ficou 1,30 m. Então, vamos colocar isso na equação. Era 1,20 m ali, mas acabou ficando 1,30 m. Não tem problema. O ponto é que vai importar. Ou a medida que está lá no telhado é que vai importar. Mas o lado da casa é 3,5. Então, 3,5 ao quadrado, certo? Dividido por quem? Dividido aqui, ó, dividido pelo lado da casa. 3,5. 3,5 multiplicado por quem? Pela peça. Eu vou colocar uma peça ali de 12. Tá? Uma peça de 12. Certo? Vamos só verificar isso aí. Isso aí. Vamos lá. É isso aí. A altura do ponto ao quadrado mais o lado da casa ao quadrado. Isso. A altura da peça que irá entrar na terça. Então, essa conta, eu disse que ia colocar uma peça de 12. E quanto que eu tenho que recuar? Quase 13 centímetros, viu aí? Viu como é que é isso aí? Como é que funciona? Eu não basta só recuar 12 centímetros. Por quê? Porque quando essa peça inclina, pessoal, deixa eu mostrar, é porque não dá para mostrar aqui, mas quando essa peça inclina, olha só, essa terça ela entra inclinada, cara. Tá vendo aqui? Ela entra deitada. Esse deitar faz a peça crescer mais, certo? Então não adianta só descer 12, tem que descer mais um pouco. E quanto mais alto é a casa, quanto mais alto é o ponto, maior é essa diferença. Por exemplo, se eu quiser botar uma peça de 30 aqui na terça, dependendo da altura do ponto, eu vou ter que recuar 5 centímetros a mais. 5 centímetros a mais. Loucura isso, tá? Entendeu? Porque para ficar no ângulo certo, quando essa peça deita aqui, ela cresce. Então essa terça vai entrar inclinada ali, né? E isso faz com que ela roube, nesse caso aqui desse ponto, 80 centímetros, desculpa, 8 centímetros, desculpa, 8 centímetros não, quase 1 centímetro, tá? 8 milímetros, beleza? 8 milímetros, certinho? Ok. Perfeito, então vamos lá, né? 12, quanto que deu aqui? 12,80, 102. Vou colocar o valor exato ali. Tá em metro, vou passar para centímetro, que nós vamos trabalhar com medidas menores aqui, né? Centímetros. Então, ó. 12,80. Olha só, observa aqui o valor que eu vou colocar aqui, ó. 12,80, 102. Olha para onde essa peça tem que vir, certo? Se eu quisesse fazer uma tesoura, eu teria que pegar a inclinação da mão daqui e não de baixo, certo? De baixo, certo? Se eu quero colocar uma peça de 12, ela tem que vir aqui, ó. Quase 1 centímetro de diferença, né? 8 milímetros. Beleza. Feito isso, a gente vai guardar esse número aqui, 12,8, 12,80, 102. Perfeito? E vamos utilizar ele aqui, ó. Que a gente tem que fazer o recuo de baixo. Recuo na peça de baixo. Que recuo é esse, cara? Desculpa o barulho de fundo, pessoal. É nessa peça que vai entrar aqui, ó. Seria uma tesoura aqui, né? Então, ó. Isso seria um recuo. A gente vai ter que recuar um certo comprimento aqui. Perfeito? Não é qualquer medida. Eu quero colocar ali, sei lá,
50 centímetros, 20 centímetros ou 30. Não é assim. Tem que ser referente também ao ângulo, tá? Certo? Tem que estar na mesma angulação. Se eu quiser colocar qualquer medida aqui, ó, tem que estar na angulação. Então, uma peça de 12. Desculpa. Deixa eu voltar aqui, né? Uma peça de 12, ó. Quiser colocar 12 centímetros aqui, ó. Olha para onde ela tem que vir. Ela tem que vir para aqui, ó. Ó. Observa aqui, ó. O recuo que deu ali. 34, 4, 6, 4 centímetros. Então, vamos calcular para ver se é isso mesmo. Eu quero colocar uma peça de 12, como vocês viram. Ó, onde deu aqui no ponto. A peça de 12, ó. Vou medir aqui para vocês verem. A peça de 12, ó. Observa aqui a medida aqui. Certo? A peça de 12. Eu tive que descer quanto aqui, porque isso come, né? Cresce mais o ângulo. Então, 12,80 centímetros, tá? É isso aí. Então, vamos calcular lá, né? Para ver se é isso mesmo. Perfeito? Vamos utilizar a equação. Então, ó, 12,80, 102, né? Vou até anotar aqui em algum lugar aqui, com a caneta aqui. 12,80, 102. Porque eu vou precisar dessa medida para fazer a conta na parte de baixo. Qual que é o recuo na parte de baixo? Está aqui, ó. O recuo na parte de baixo através dessa equação. Então, é o ponto menos o recuo no pontalete. Certo? Então, tá aqui. Vamos lá. Ponto. Então, vou apagar essa equação aqui de cima. Por quê? Porque ela não funciona mais para a parte de baixo. É óbvio, cada um tem uma equação. Então, ó, vamos lá. Vou colocar entre parênteses aqui, ó. O ponto é 1,30 m. Menos... Aqui tem um fato interessante, né? Acho que as medidas estão em metro. Isso, o ponto está em metro. E o recuo também está em metro. Está em metro. Então, eu tenho que passar isso para metro, né? Foi 12 centímetros, então 0. Vou passar tudo para... Se eu não me engano, o recuo também está em metro. Deixa eu olhar aqui. Tá vendo esse R aqui? O recuo, né? Aquela medida que a gente anotou aqui agora. 12, alguma coisa. Então também está em metro. Eu tenho que passar aqueles 12 para metro, não é isso? Perfeito. Então vamos colocar aqui, ó. 12. Como é metro, né? É claro, vai ser 0,12, né? 0,12 80 102. Perfeito? Então, são 12 centímetros correspondente a 0,12 metros. Perfeito? Ok. Multiplicados por quem? Vamos lá. Acabou não. Tá? Então, ó. O ponto menos o recuo, que a gente acabou de calcular, vezes o lado da casa, que é 4 metros. Tá aqui, vamos lá. 4 metros. 4 metros, não, desculpa, 3,5 metros, né? 3,5 metros. Que mais? Dividido pelo ponto, beleza? Que é 1,30. Então, vamos lá. 1,30. 1,30, pessoal. A gente vai ter um recuo de quantos centímetros? Vamos lá ver. Ó, o que vai acontecer aqui, ó? Um recuo não, né? Eu vou ter uma peça de 3,1553. Perfeito? Então, ó, 3,1553. Vamos anotar isso aqui. 3,1553. Perfeito? 3,1553. Vamos para cá. Então, ó, o que é esse 3,1553? É o comprimento da minha mão. Certo? 3,1553. É da onde que ela tem que surgir. Opa. Deixa eu passar para metro, né? Que a medida agora está em metro. Então, 3,1553. Aqui, ó. Tá vendo onde deu aqui, ó? Observa o valor que tá aqui. Então, ó, eu vou puxar de lá do centro. Cadê o valor? Ah, isso aí. Observa esse valor aqui, ó. Vou puxar a medida. Vou puxar a medida. E vai parar aqui, ó. 3,1553. Não é isso? Então, ó. Daqui que tem que surgir. Ó, daqui que tem que surgir a minha peça. Certo? Esse seria o ângulo. Então, ó. Se eu quisesse descer uma peça de 12, ó. Observa aqui, ó. Uma peça de 12 daria exatamente em cima de onde eu marquei, ó. Certo? Por quê? Porque a conta não erra, pessoal. Então, aqui eu posso apagar isso aqui, que isso aqui vai ser os caibros. Então, ó, aqui que seria minha mão, ó.
a ficar mais visível, olha só, desse jeito aqui, ó. Vamos supor que essa mão também seja de 12, né? Então, se a mão for de 12, iria ficar assim, né? A tesoura, certo? Olha lá, a mão ia ficar desse jeito aqui, né? E aqui, ó, viria a terça, que agora que é o nosso principal foco, né? A terça. Vamos subir essa terça aqui agora. A terça eu vou colocar de 12, né? Eu fiz para 12, então eu tenho que colocar a terça de 12, é óbvio. O que eu quero que vocês entendam? Isso aqui, ó. Lembrando que a terça é de 12 centímetros, né? Opa. Deixa eu apagar isso aqui de cima. Não precisa mais dessa linha da tesoura. Mas calculamos a tesoura também, certo? Que é a parte mais fundamental da tesoura, é da mão. Se a gente não souber onde colocar a mão, cara, ferrou. Ó, vou traçar os caibos aqui em cima, né? Ó. O que a gente percebeu? Que o caibo casa certinho em cima da terça, cara. Certo? Os caibos virão aqui, ó. Olha cá. Subi 10 centímetros aqui, né? 10. E 10 aqui também. Olha só. Olha como é que os caibos irão vir. Essa parte de baixo não, né, pessoal? A parte de cima. Olha, os caibos vão casar inteiro em cima da terça. Do jeito que a gente calculou. Certo? Olha aqui. Os caibos irão casar em cima da terça exatamente, porque a gente fez a conta certa. Se isso não acontecer, o que vai... Se a gente não fizer a conta correta, a gente colocar essa mão aqui, ó, presta atenção. Essa mão em qualquer lugar. Se colocar essa mão em qualquer lugar, o que vai acontecer com a terça? A terça vai subir e, consequentemente, o caibo também vai subir, cara. Certo? Se a gente colocar, ó, ali, ó, tá a mão, certo? Aqui embaixo é a mão da tesoura, beleza? E aqui é a terça. Se a gente alongar essa mão para frente, essa terça sobe. Se essa terça subir, esse caibo vai subir. E se esse caibo subir, cara, ele não vai casar aqui na peça embaixo, certo? Vai ficar uma lombada nesse telhado. E aí todo mundo vai perceber que a gente errou no telhado. Ok? E a parte mais complicada do telhado é aqui, ó. Certo? Na mão da tesoura. A gente não pode sair colocando qualquer medida aqui, não. Porque senão vai dar errado, cara. Não tem jeito, vai dar errado. Certo? A gente vai começar... Ah, eu colocar qualquer medida aqui, a gente vai ter que cavar essa peça para essa peça descer. Não é assim que funciona. Beleza? Então tem que utilizar a matemática correta para isso. Você viu onde eu coloquei a linha? O caibo casou em cima da terça exatamente, cara. Olha só. Certo? Justamente aonde a gente preveu. Vou apagar isso aqui e continuar com minha medida. A gente vai calcular aqui agora o ângulo da terça, óbvio, né? Então vamos lá. Ângulo da terça, subir aqui, né? Ângulo da terça para telhados iguais, com medidas iguais. É o ponto dividido pela raiz do ponto ao quadrado mais o lado ao quadrado vezes a espessura da peça. Então vamos lá. Depois de calculado tudo isso aí já, parece ser difícil, pessoal, mas não. Não é nada difícil, é só chegar e colocar as medidas no lugar. Coisa simples, 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 cara. Fazer uma tesoura na conta, certo? Sem precisar de linha, treino nem nada. Só precisa de treino, claro, para medir, né? A espessura da casa e o ponto que vocês vão colocar. Só isso, entendeu? Se você tem a medida da casa e o ponto, acabou. E a peça que vão colocar, acabou. A gente já consegue calcular a tesoura. Então vamos lá, né? Para achar o ângulo da terça é o ponto. Vamos lá, o ponto, que é 1,30 m dividido. O ponto que eu falo, pessoal, é a altura do telhado, tá? 1,30 m dividido pela raiz. Raiz de 1,30 m ao quadrado. Certo? Mais o lado da casa, que é 3,5 ao quadrado, multiplicado pela peça, que é a terça. A peça é de 12. Na outra eu tinha colocado de 15, eu vou colocar de 12 agora, só para ver que funciona mesmo. Eu tenho que recuar a conta aqui, 4 centímetros e uma linha lá na trena, né? Quase 4 centímetros e duas linhas. 4,17824. Vou colocar esse valor exato porque é o que deu aqui, né? Então, ó,
Aqui embaixo eu tenho que recuar 4. Observa o valor que vai ser colocado ali. 4,17. Que valor ali mesmo? 4,17824. 4,17824. Perfeito. A medida está em metro, né? Então, desculpa, por isso que deu errado. A medida está em metro. Então, deixa eu colocar aqui em centímetro. Está em metro, vou colocar em centímetro. Então, 4 centímetros, 17,824. Perfeito? Então, ó, olha só para onde esse ângulo vem, né? É isso aqui. Eu recuei na peça 4 centímetros de uma linha. Então, aqui é o ângulo. Perfeito? Vamos testar, né? Para ver se funcionou. Vamos ver se a gente acertou esse ângulo ou não. Vamos ver, cara. Deixa eu apagar essa linha da tesoura aqui de baixo. Então, selecionar faces conectadas, todas conectadas. E vamos testar para ver se é esse o ângulo mesmo, cara. Certo? Selecionar todas conectadas e vou arrastar aqui para o meu espigão, né? Então, ó. Observa aqui, ó. A maneira que eu vou encostando. Deixa eu voltar aqui. A maneira que eu vou encostando, o ângulo vai se ajustando lá, ó. Olha lá. O corte que a gente fez, né? A medida que a gente fez ficou no ângulo lá. Sacou? É aqui. Acabou. Não tem outra coisa a se fazer, não. A medida é ali. Então eu nem coloquei essa peça lá em cima para ver, mas eu acertei. Por quê? Porque a equação diz que é assim, sacou? E é uma coisa interessantíssima. A gente não precisa colocar essa peça no lugar para ver. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas para provar, né, realmente que isso aqui funciona. E vou pro ângulo de cima. Esse ângulo de cima, pessoal, qual que é o ângulo de cima? É esse ângulo. Eu nem sei qual que é, mas eu sei que é esse aqui, ó. Certo? Eu não sei quanto que eu tenho que recuar, mas vamos fazer ele aqui agora. Então não tem nada marcado aqui não, ó. Perceba, nem sei quanto que se é aqui, ó. Eu não sei se vai ser aqui, ó. Eu vou chutar, vamos supor que seja ali. Todas conectadas, vamos supor, chutei, tá? Tô chutando que é ali, não fiz a conta ainda não. Com certeza eu vou errar. Opa. Com certeza eu vou errar, lá, já errei. Por quê? Ó, aqui não encostou. Se eu fosse cortar essa peça, aqui em cima já tinha encostado. E aqui ficou aberto. Então esse ângulo não é aí. Beleza? Ele é mais pra cá. Então, ó, já errei, não é aqui esse ângulo. Por quê? Porque eu chutei, óbvio, né? Então, vou fazer a conta aqui agora. Como é que calcula esse ângulo de cima aqui, ó? Ângulo de cima, AC, ângulo de cima. É o lado da casa vezes a espessura da peça. Então, a peça é de cima, né? Claro, a espessura da peça agora é de cima. Lá foi a altura, aqui a espessura, essa peça é de 10 centímetros. Então, vamos lá. Apagar isso tudo aqui. Lado. O lado é 3,5. 3,5 vezes a espessura da peça, que é de 10 centímetros, não esqueça, tá? 12 centímetros é a altura dela. Espessura, 10 centímetros. Dividido por quem, meu Deus? Dividido pelo ponto ao quadrado mais lado ao quadrado. 1,30. 1,30 ao quadrado mais 3,5 ao quadrado. Perfeito? Isso me dá o quê? 9 centímetros e 37, 425. Então, 9 centímetros e 3 linhas. Na trena daria isso. 9 centímetros e 3 linhas. Então, vamos lá. 9,37. Calma lá. Esse número é exato. 9,37425. Observa aqui, ó. 9,37425. Aqui, ó. Esse é o ângulo. Perfeito? Eu chutei lá, agora eu vou dizer a verdade. Mostrar a verdade, né? Que esse é o ângulo ideal para ali. E não o que eu tinha chutado, claro, né? Eu não fiz a conta, horas. Mesma coisa, eu vou selecionar essa peça aqui e vou arrastar ela cá pra frente para ver o que tá dando aqui, ó. Se tá dando correto ou não. Então, ó. Opa. Saindo aqui do eixo. Olha lá. Ó. Vou voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, opa. Ó, perceba. O que aconteceu? Que aonde eu marquei é aqui, que é onde eu marquei. A equação não mente, certo? Se eu cortar aqui, o ângulo vai ficar exatamente como tem que ser, perfeito? Então,
Pessoal, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu faço cá, porque o telhado é com medidas iguais. E boa, beleza? A mesma coisa que é feita lá é feito cá. Acabou, você tem o ângulo da terça. Beleza? E esse ângulo do espigão aqui, ó, também eu mostro como calcular ele, certo? Como encontrar as medidas, né? Através da equação também. Então, pessoal, não tenho o que falar disso aqui, tá? Sem comentários. Isso aqui realmente funciona. Beleza? Eu acho que foi uma coisa muito interessante de se fazer, tá? Eu tava pensando há muito tempo em fazer algo desse tipo, mas não tinha tempo. Agora me sobrou tempo para fazer os ângulos, né? As equações que calculam os ângulos. E tem várias, pessoal. Por que eu sei que tem várias? Porque um telhado é basicamente um triângulo retângulo. É uma série de triângulos. Sejam eles retângulos ou não, né? Perfeito? Então, uma série de triângulos. Se a gente sabe como se comportam os triângulos, a gente sabe como calcular os ângulos de um telhado. Perfeito? É isso. Matemática de nível fundamental isso aqui. Perfeito? Olha aqui, ó, para telhados com lados diferentes. Já muda, tá vendo as equações? Por quê? Porque não é mais desse jeito que a gente tem que se comportar. Essa casa tem 3,5, né? 3,5 para lá, 3,5 para cá. Perfeito? É isso, pessoal. Então, mostrei aqui que, mais uma vez, né, as equações realmente funcionam. Olha isso aqui. Olha como é que o ângulo está realmente alinhado com a peça. O corte está alinhado com a peça. Então, não importa. Se eu descer essa peça aqui, ó, olha lá. Perfeito? Vai continuar sendo alinhado. Então, não tem nem o que dizer disso aqui, né, cara? Isso aqui é realmente fundamental. E, claro, a tesoura, não esquecer da tesoura aqui, ó. Também tem uma equação para tesoura lá. Tá vendo aqui, ó? Se eu for subir os caibos, olha lá. Se eu for colocar um caibo aqui, ó, como é que ele vai ficar? Vai ficar desse jeito aqui, claro, para cima, né? Vou colocar um caibo de 6 centímetros aqui. Se for subir um caibo aqui, ó, ele vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Olha lá, vai ficar desse jeito, não é isso? Em cima da terça. E claro, a minha mão segurando, a mão da tesoura segurando a terça. Perfeito? Então, a parte mais importante de um telhado com tesoura é essa mão aqui. Perfeito? E a parte mais importante do telhado 4 águas é em números, né? Desde de calcular aqui, ó, se não souber colocar qual é o tamanho da comieira, cara, isso dá um problema, mas um problema gigantesco. Mas enfim, eu acho que isso aqui vai servir para alguém, tá? Que tá buscando conhecimento, né? Olha só como os ângulos batem, né? E não importa onde eu coloco, né? Não importa onde eu coloco essa terça aqui, sempre vai dar certo. Perfeito? É isso, pessoal. Então, se eu quiser fazer uma terça aqui embaixo, vai dar certo? Vai dar certo do mesmo jeito, cara. Tá? Beleza? Vai dar certo do mesmo jeito, não importa. Eu estou fazendo aqui em cima, mas aqui vai dar certo, aqui vai dar certo. Em qualquer lugar que a gente for arrastar essa terça, vai casar certinho. Perfeito? Então, lembrando, a terça é essa peça aqui que segura essas pequenas outras peças, né? Beleza? Então, pessoal, isso aqui é matemática no dia a dia, né? É usar a matemática a seu favor. Bacana? É isso. Acho que ficou bom esse vídeo, né? Ficou até grande demais.